Então é uma bênção esquecer esse passado. E no Espiritismo tem essa coisa boa. Eu cometi erros até aqui. Posso virar a página e escrever de outra maneira. Completamente diferente. Naturalmente terei os problemas do passado, mas desde agora eu posso escrever de outra maneira. Vocês sabem que nós fazíamos parte de um trabalho espírita no presídio, lá no Rio de Janeiro. Visitávamos aos domingos os presidiários. E havia um irmão nosso que ficava lá no cantinho. Ele chegava sempre um pouco depois da hora. Devia ser nordestino, nós achamos que ele era baixinho, aquela cabeça larga, atarracado. E ele entrava e não falava com ninguém. Lá no cantinho. A gente rezava, fazia prece, e a água fluidificada, dava... Ninguém nunca ouviu falar a voz daquele homem. Aí, estava se aproximando do Natal. Então o irmão nosso que dirigia o grupo disse assim: ô César, você podia fazer a palestra de Natal para os presidiários. Aí eu, com muito prazer, comecei a estudar a palestra do Natal, vou fazer a palestra, mas sabe, não me ocorria nada. Eu todo dia passado, estava chegando o dia da palestra, não me ocorria nada. Mas naquela manhã de domingo eu acordei, eu acho que eu sonhei com as bodas de Caná. Aí sentei na beira da cama, mas o que as bodas de Caná tem a ver com o dia de Natal? Mas as bodas de Caná não saíram da minha cabeça, as bodas de Caná. E juntando com os companheiros, lá fomos nós para o presídio. E aí, quando ele abriu a conversa, sentou todo mundo ali, chegou aquele nordestino, sentou lá no canto, e eu comecei a falar as bodas de Caná. Pois é, que houve o casamento, contei o casamento todo, e aí acabou o vinho, então tinha aquelas coisas de água, aí Jesus disse para servir, e era um vinho melhor, e terminei dizendo isso. Quando você convida Jesus para a sua festa, para a sua vida, as coisas mudam da água para o vinho. Terminei dizendo isso. E depois cada um tinha levado um sabonetinho, alguma coisa lá para os presidiários, e quando eu passei perto daquele irmão, que nunca havíamos ouvido a sua voz, ele disse: você acredita mesmo nisso? Foi a primeira vez que eu ouvi a voz. Uma voz grossa, com acento nordestino forte. Você acredita mesmo nisso? Eu levei até um susto. Acredita em quê? Nessas coisas que você falou? De que muda, convidar Jesus, muda água. Você acha que eu ia falar esse negócio sem acreditar? Falei para ele. E ele disse: não. Será que até um criminoso impenitente pode convidar Jesus e as coisas vão mudar na vida dele? É claro, a gente é criminoso, a gente não é criminoso, nós tivemos criminosos em algum momento, mas não é a nossa condição real, nós cometemos erros, mas a gente pode virar a página, convidar Jesus para presidir a escrita que nós vamos fazer da nossa vida, e aí as coisas vão mudar. Bem, essa história é longa, mas vou resumir para vocês, dizendo isso, que ele começou a participar do trabalho. E os próprios companheiros dele começaram a mostrar: olha, ele agora está participando, agora lá na prisão, lá dentro, ele está diferente. E as coisas mudaram. Meus irmãos, passaram-se muitos anos. Eu morava naquela região ali da Vila Militar, de Deodoro, no Rio de Janeiro, mas por injunções da vida profissional, mudei. Eu fui morar em Niterói, que é um pouco distante. Passaram-se, disso que eu estou contando a vocês, bem uns 30 anos. E um dia eu fui convidado para fazer uma palestra num subúrbio chamado Senador Camará. Fica lá para dentro do Rio de Janeiro. Um lugar longe, difícil. Aí sentamos. Chegamos perto lá da coisa, alguém nos recebeu, entramos no meio de uma favela, daquelas favelas difíceis lá do Rio. E lá estava um senhor, de cabeça branca, baixinho, com jeito de nordestino. E ele olhou para mim. E eu disse que eu jamais ia esquecer aquele olhar. Que era o olhar daquela pessoa que estava sentada no presídio e disse: você acredita nisso? Se a gente convida Jesus para a nossa vida, as coisas mudam da água para o vinho, até um criminoso impenitente. Meus irmãos,
Ele era agora presidente do Centro Espírita. Era ele o presidente do Centro Espírita. Eu o abracei com as forças da alma e dei graças a Deus por viver aquele momento. Estou dividindo agora com vocês. Que foi um momento de grande felicidade. Por isso os Espíritos disseram, a palestra de Natal são as bodas de Caná. Os Espíritos sabem as coisas que fazem. Então é isso, né? Esquece o passado, vira a página e começa a escrever um tempo. Chico Xavier fala disso. Começa a escrever um tempo novo. E o irmão está lá, escrevendo o tempo novo dele, dedicando-se aos presidiários, dedicando-se aos pobres, aos miseráveis. Um centro espírita humilde dentro de uma favela violenta no Rio de Janeiro. Mas ele está lá, é um ponto de luz. Você não é obrigado a ficar o tempo todo na sombra. Na hora que você decidir, entra no ponto de luz, você faz parte da rede de luz. Para isso você esquece do passado. E é importante isso. Porque a felicidade não é deste mundo dessas coisas cruéis, das coisas que a gente não esquece, né? Desse passado transviado, de todas essas decepções. O mundo é o mundo da humildade e da caridade. Então, a felicidade não é deste mundo, mas você tem que construir esse outro mundo dentro de você, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo com que a humildade e a caridade sejam os vetores que determinam a sua caminhada pela vida. E aí aparece aquele gigante da alma que Emílio Miri Lopes coloca de maneira magnífica, né? O medo, a ira, aquelas coisas que Joana de Ângeles colocou de maneira extraordinária, culminando com o amor. A sequência de Joana, né? Estudando o gigante da alma, que nós recomendamos a vocês, essa percepção de que essas forças negativas dentro de nós podem todas elas ser substituídas por uma só força positiva, que sozinha é maior que todo o somatório dos negativos que existem. É a força do amor. O gigante da alma, os 4 gigantes, 3 negam o amor. E o amor se contém em si mesmo e é capaz de se sobrepor a todas essas partes negativas da criatura humana. E finalmente, Jesus, como Cristo Consolador, aparece nisso. Como eu disse anteriormente, não estamos sós. As forças do Cristo estão disponíveis. Depende de nós. Depende de nós. Isso aparece de maneira magnífica no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos coloca essa questão da verdade. A verdade que vai nos tornar livres. Diz ele em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim. E aí você vê a questão das aflições. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Suave o meu jugo e leve o meu fardo. Não são palavras simplesmente bonitas, são verdades para a nossa alma. Recomendo reflexão em torno disso, a partir dessa percepção do conceito da aflição, que nós tentamos colocar aqui como primeiro passo para que você possa subir essa escada de luz, que são as bem-aventuranças, a joia do Sermão da Montanha. Então, nós terminamos assim o primeiro passo. É fácil, né? Complicado, né? Mas é só o primeiro degrau da escada, né? Vamos ver o segundo. São os brandos e os pacíficos. Eu vou ser um pouco mais rápido agora. Os brandos, é por causa do tempo, né? Os brandos e os pacíficos. Veja, a brandura, a paz. Você provoca a brandura. Quando você vê a vida da gente, ela cheia de anfractuosidades, cheia de quinas, né? Cheia de coisas ambíguas, coisas que se chocam, que se batem, que arranjam estilhaços, pedaços, destrutivas. É essa a nossa vida. Mas o que o sermão propõe é a brandura, é a pacificação, ser capaz de gerar a paz.
Mas veja, isso não é discurso. Ninguém faz a paz por discurso. Você faz a paz dentro de você. Na medida que você anda, como ser vibratório que você é, a paz anda em torno de você. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes estar com o Chico Xavier. Então, era diferente. Você só andava pelas estradas do Brasil, essa loucura de velocidade, de corrida para lá e para cá. Chegava a Uberaba, passava pelo centro da cidade, de recursos, e chegava àquela casa humilde onde o Chico estava. E lá estava o homem. Aquela fila imensa de pessoas que vinham do mundo inteiro. E quando você chegava na porta, você percebia que havia uma psicosfera diferente. O ar era diferente. A primeira vez que eu fui ao Chico Xavier, eu fiquei muito tempo na fila. E quando cheguei na porta, percebi assim um ponto de perfume. Não era um ponto que evolava, mas era um perfume localizado. Eu senti primeiro o perfume no meu nariz, depois percebi que o perfume subia, o perfume descia, e todo o meu corpo se inundou daquele perfume. E eu senti uma paz, que eu acho que eu jamais havia sentido uma paz como essa. E a fila andou. Agora eu estava dentro do centro espírita. As pessoas chegavam e tocavam o Chico, e davam alguma coisa para o Chico escrever, e finalmente chegou a minha vez. Eu havia viajado 1000 e tantos quilômetros para falar com o Chico. Mas quando cheguei na frente do homem, eu engasguei e não disse nada. Não disse nada, não conseguia dizer. Chico então aguardou um instante que eu dissesse alguma coisa, porque todos diziam alguma coisa, e eu não conseguia dizer. Então ele olhou para mim, deu um sorriso e disse assim: Sheila foi te receber, né? Sheila foi te receber. Era o ponto de perfume. Eu então fiz assim, saí. Voltei, não disse uma palavra com o Chico. Foi a primeira vez que o vi. Mas só estou contando isso para vocês sentirem a presença da brandura e da paz. É essa coisa que modifica a psicosfera e te dá uma alegria, uma harmonia, uma bênção. Agora mesmo o Papa esteve no Rio de Janeiro, tão conturbado o nosso Rio de Janeiro. A presença dele lá mudou a psicosfera da cidade, mas mudou. Diminuíram os crimes, assassinatos, assaltos, acabou isso. Uma semana em que as coisas ficaram pacificadas, porque ele é um homem da paz, legitimamente ele é um homem da paz, graças a Deus. É isso. Quando você tem a brandura e a paz, você cria uma terra nova. E é essa terra nova de que Jesus nos fala. Não é essa terra das anfractuosidades, das quinas, dos estilhaços, das coisas que se batem, que se autodestroem, que se mutilam. Não é essa terra. A terra nova da harmonia, do equilíbrio e da paz. São os brandos e pacíficos que vão produzir isso. Mas é preciso que isso esteja dentro de você. E quando essa brandura, essa mansuetude estiver dentro de você, olha o que nos diz o Evangelho. Primeiro, afável e doce. É isso, né? Doce. A gente, quando estuda a caridade, ainda ontem nós falamos isso lá em Vitória, um dos itens da caridade é a indulgência. Uma palavra linda que significa dentro de. Indulgência vem de dulcere, que significa adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. É mais ou menos, vamos convidar o espírito a ser como pipoca doce. Já viu pipoca doce? Aquele cheiro bom de pipoca, né? Aquela coisa gostosa, agradável. É mais ou menos isso. Você se encher de pensamentos afáveis, pensamentos doces, né? Então, como você está cheio de doçura, o que sai de você, doçura é. Porque você fala do que o seu coração está cheio. Se o seu coração, que é o sede do sentimento, está cheio de amor, você fala de amor. Não é um discurso, porque isso sai na tua voz, sai na tua maneira de olhar, na tua maneira de andar, na tua maneira de olhar o outro, de ver o outro, de abraçar o outro, de beijar o outro. Sai nisso. Aliás, sai até no seu pensar. E preliminarmente só sai fisicamente se primeiro tiver instalado
espiritualmente, emocionalmente. É dessa afabilidade e doçura que nos fala o Evangelho, que nos fala Jesus. Vou tomar cuidado, porque quando eu estou doce, não cabe mais vaca, porco, não cabe mais. Quando eu estou doce, não cabe mais o palavrão, o xingamento, a agressão. Quando eu estou doce, cabe o sorriso, né? Cabe a compreensão, a solidariedade. Quando eu estou doce, não cabe a violência, porque eu estou doce. E veja, é um estar, é uma posição íntima, é um estar. Não é parecer, não é, daqui a pouco está e daqui a pouco não está. Mas é buscar uma atitude permanente de doçura interior. Porque o espírito é assim. A matéria é cheia de quinas, de ângulos, de trigonometrias. Mas o espírito é esférico. O espírito, ele se adequa, ele se ajusta. Ele, na verdade, não tem forma fixamente definida. Por isso ele se ajusta. É o convite, afabilidade e doçura. Depois vem a paciência, a ciência da paz. Ou seja, você ser capaz de ouvir o outro interminavelmente, de trabalhar pelo outro interminavelmente, de compreender o outro interminavelmente. É isso. Paciência, tolerância, compreensão, solidariedade. São desafios para nós. Então, repara que o Sermão da Montanha, e especialmente as bem-aventuranças, isso é um conjunto de tremendos desafios para a nossa alma. E, sobretudo, quando você se coloca como aprendiz da doutrina espírita. Aí você vai ser obediente e vai aceitar as coisas como elas devem ser. Intimamente, para a pessoa doce, os aspectos coléricos já deixam de fazer parte da sua maneira de ser. Então, o que se está propondo com a doutrina espírita e com a leitura dos bem-aventurados brandos e pacíficos, com a visão espírita, é um novo homem. Qual é a sua relação no lar, no trabalho, no dia a dia? Qual é a relação? Uma relação de brandura e de paz. Não cabe mais cólera, cabe paciência, compreensão, solidariedade. Por isso a doutrina espírita se fundamenta na reforma íntima. Nada disso vai acontecer se você não se mudar internamente. Não adianta. Perdão. Vou voltar aqui. Fiz uma barbeiragem aqui. Tem que voltar para cá. Porque nós vamos ver agora o terceiro degrau. Misericordiosos. O que vai acontecer com eles? Eles vão obter misericórdia. Eu gosto muito das palavras, e que tem uma história muito antiga, né? Essa palavra misericórdia, essa palavra é latina, é uma integração de duas palavras latinas. O verbo é miseri. Os nossos irmãos da igreja usam muito o misere, né? Misere, o misere é um verbo que significa distribuir, oferecer, ofertar. É o ofertório, né, que tem na igreja. Então é o distribuir, oferecer, ofertar. E córdia vem de cordes, coração. A pessoa misericordiosa é aquela que distribui o seu coração. É isso que é ser misericordioso. Agora veja, quando você distribui o seu coração, que é a sede do seu sentimento, da sua emoção, do seu desejo, né? É a essência do seu ser, está no coração. Quando você distribui o coração, o seu coração, o que acontece? Qual é a contrapartida? Repara a escada, nesse terceiro degrau. A contrapartida é obter a oferta de outros corações. Ora, que outros corações vão me apoiar? São corações do mundo superior, do mundo maior. Imagine, eu ofereço a você o meu pobre pequeno coração, mas em contrapartida vou receber o apoio de grandes corações do mundo maior. E é isso mesmo, a relação é essa. Eu me integro nessa rede de luz, oferecendo o meu pequeno coração, as minhas ondas, que ainda são ondas grosseiras,
Em contrapartida, vou receber uma chuva de ondas luminosas que vem de pontos onde a minha inteligência não alcança e a minha sensibilidade também não é capaz de compreender. Dizem os benfeitores, o ser humano ele tem uma estrutura mental de ondas com determinado nível de vibrações. As pesquisas demonstram que quando você tem maus pensamentos, as vibrações são ondas mais largas, mais longas. Quando você tem bons pensamentos, as ondas são mais curtas. Quando você entra em prece, as ondas são muito curtas, muito curtas. E quanto maior essa progressão, mais curtas são as ondas. Vocês todos devem ter visto na internet aquele pesquisador japonês que trabalhou com água congelada. Viram isso? Você coloca água congelada e basta colocar do lado de fora amor. Ela tem uma formatação dos cristais. Você coloca ódio, é uma outra formatação completamente diferente. Você bota uma música tipo Mozart e a formatação dos cristais é uma. Você bota um rock pauleira, é outro. Um funk desse, é outro. É outra formatação, não é? Isso mostra essa inter-relação vibratória que envolve uma coisa como a água, que não é do domínio dos homens. No domínio dos homens, a relação é totalmente mental. Ondas de bom pensamento são ondas curtas. Ondas de mau pensamento são ondas longas. O que a gente estuda na física? As ondas longas, elas vão muito próximo, enquanto que as ondas curtas vão muito longe. Então, se eu tenho ondas longas de maus pensamentos, elas ficam muito próximas de mim, criando uma estrutura psíquica negativa. Se eu tenho ondas vibrando dentro de mim, curtas, bons pensamentos, elas vão diretamente na direção do outro e vão pacificar o outro, ajudar o outro. Só que quando elas vêm. A ligação entre emissor e receptor permanece sempre. Então, eu posso ou receber ondas ruins, porque estou emitindo ondas pesadas, ou posso receber ondas boas, porque estou emitindo ondas boas. Os espíritos superiores, eles vibram em ondas ultra microcurtas. Nós não podemos imaginar. Por exemplo, eu aqui faço uma prece de amor pelos meus irmãos lá do Rio Grande do Sul. A peça vai chegar lá. As ondas vão chegar lá. Vou orar pelos irmãos da China. As ondas vão chegar lá. Agora, um espírito como o Dr. Bezerra, uma onda dele envolve ao mesmo tempo a Terra toda. Espíritos acima do Dr. Bezerra, nós não podemos imaginar. Isso foge da nossa percepção. Então, essas coisas são muito claras. A obtenção de misericórdia é uma coisa cientificamente comprovada. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de ciência. Então, quanto mais eu colocar o meu coração, ou seja, o meu sentimento, as minhas ondas amorosas a serviço do próximo, que é o misericórdias, né? Mais eu vou receber. É claro. Isso é a ciência que comprova hoje. Subindo a escada, né? Subindo a escada. Vamos lá. Difícil. Que nos diz o Evangelho. Bem-aventurados misericórdia. Olha lá a prisão. Eu posso sair da prisão ou posso ficar na prisão. Né? Depende de mim. Porque a misericórdia, ou seja, a distribuição do coração é o cumprimento da brandura. É preciso que eu pacifique o meu ser, para que as ondas que saiam de mim sejam ondas de paz. Se eu estou cheio de violência dentro de mim, as ondas que saem de mim são ondas de violência, são ondas ruins. Então, é por isso que a misericórdia, a distribuição do coração, é o complemento da brandura. Então, é um trabalho anterior a isso. E o sacrifício mais agradável a Deus, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Da nossa ambição. Não julgar o próximo, porque nós nos colocamos em igualdade de condições. Quando você julga, você ajusta as vibrações, né? E não é bom. E, finalmente, a questão da libertação, que rompe aquelas cadeias que aprisionam o espírito. Então, é a misericórdia que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Mas a chave que permite que você rode a tranca da porta que te aprisiona chama-se a distribuição do teu coração. Não virá sem amor.
a sua felicidade. Porque quando você fala distribuir o coração, você está falando de amor. Amor oferecido, amor legítimo e verdadeiro oferecido. Então, a sua libertação não virá sem a prática amorosa. Por isso o amor é a essência da mensagem de Jesus. Então, vamos voltar para a nossa escadinha. Olha, já subimos 3 degraus. Faltam 2. O próximo são os pobres de espírito. Ah, meu Deus do céu. Que coisa complicada para a gente entender. E olha, eles vão, veja bem, os brandos e os passivos vão receber a terra. Mas os pobres de espírito vão receber o reino dos céus, gente. Vão receber muito mais. E certamente o reino dos céus é maior do que a terra. Quando você está pobre de comida, o que você pede? Comida. Quando você está pobre de roupa, o que você pede? Roupa. Quando você está pobre de água, você pede água. Quando você está pobre de espírito, o que você pede? Espírito. É isso. Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. Pobre de espírito, eu estou querendo espírito. Porque eu estou cheio de matéria. Matéria é orgulho, é corrupção, matéria é vaidade, é dinheiro, é essa importância pessoal, é essa ambição. Matéria é isso. Eu estou cheio, não tenho fome disso mais. Mas eu não tenho fome, não precisa me elogiar, não precisa votar em mim, não precisa dizer que é isso, que é aquilo. Isso não faz falta. Agora faz falta, eu estou querendo um pouco mais de espírito. Me dá um pouquinho aqui de Dr. Bezerra, me dá um pouquinho aqui de Joana de Anjos, me dá um pouquinho aqui de Chico Xavier, me dá um pouquinho aqui de Divaldo Franco, me dá um pouquinho dessas coisas boas, que eu passo a entender que são coisas boas. Aqueles que representam o amor, representam a luz, representam a paz, representam o bem. Me dá um pouquinho de paz, um pouquinho de bem, porque eu estou cheio da não paz, do não bem. Eu estou cheio da guerra, da violência, da devassidão. Eu agora estou mendigando. Eu sou um pobre de espírito. Mas você se reconhece pobre de espírito? Porque a primeira coisa para você pedir, você tem que saber que está com sede para pedir água. Você tem que saber que está com fome para pedir comida. Você tem que saber que está com frio para pedir um agasalho. Então você tem que saber que está precisando do espírito para pedir espírito.